Bom, tá gravando então. Então vamos dar início aqui a essa. É uma aula palestra, né? Aqui da disciplina Arquitetura de Software e Padrões. Né? E aí eu convidei aqui para ministrar esse tema aí o Zanan. Né? Então o Zanan ele fez mestrado comigo, né? Na linha de aplicação de Machine Learning para engenharia de software, né? Aplicando Machine Learning para identificação de smells de arquitetura de software. E aí o Zanan terminou o mestrado e também ele continuou o doutorado, né, sobre minha orientação. E o doutorado dele também vai na linha de arquitetura de software junto com microserviços. Né? Mais especificamente, checagem de conformidade arquitetural. Muito bem, então, queria agradecer o Zanan. Obrigado, Zanan. Opa, o tema. O Zanan, ele, além da parte acadêmica, ele sempre, né, envolvido também na parte prática, né, sempre, desde o mestrado, sempre lembro do Zanan também trabalhando, né, na indústria, né, e atualmente ele está numa empresa, né, chamada Pega Aqui, né, Zanan? Então, também responsável, mexendo diariamente com a arquitetura de microserviços. Né? Então, como é um tema bastante, né, interessante, né, muita gente fala nisso, e a disciplina se chama, inclusive, Arquitetura de Software e Padrões, nada mais pertinente, né, do que ouvir alguém que está na área, né, no dia a dia, e também tem a visão acadêmica. Tá? Então, Zanan, fica à vontade aí. Tá? Beleza. É isso. Beleza, vou compartilhar na tela aqui. Bom, primeiramente, obrigado aí, Walter, pelo convite. A arquitetura de microserviços é uma parada, um assunto que eu gosto bastante aí, a gente tem estudado bastante isso, né? Explorado esse tema aí também. Vocês estão vendo minha tela? Como vocês estiverem vendo aí? Estou vendo. Tá vendo? Também estou. Beleza. Bom, pessoal, então, meu nome é Walter Zanan, podem chamar de Zanan aí. Como o Walter disse, eu fiz um mestrado aqui no UFSCar, trabalhando bastante com Machine Learning, identificação de anomalias arquiteturais. Hoje eu sou engenheiro de software lá na Pega Aqui, trabalhando bastante com desenvolvimento de sistemas, né, distribuídos, muitas coisas com microserviços. Bom, e a ideia aqui hoje é a gente falar de forma mais geral, né, o Walter, até a gente alinhando ali o que deveria ser falado, falar de forma mais geral do que é microserviços, qual que é a diferença disso para um sistema monolito, o que é monolito também, né? Falar das vantagens e desvantagens, e depois aí abrir um tempo aí no final para a gente bater um papo, trocar uma ideia de, às vezes, um pode ajudar o outro, né? De perguntas e respostas ali. Se quiserem me interromper aí, podem levantar a mão aí durante a apresentação, fiquem à vontade. Ou guardem a pergunta aí, caso tenham dúvida, ficou alguma coisa que eu não expliquei direito, guardem aí para o final, a gente conversa depois, beleza? Bom, então, antes de falar de microserviços especificamente, a gente precisa revisar um pouco o modelo que a gente vem desenvolvendo sistemas há tempo, que é esse modelo de cliente-servidor, no qual a gente tem clientes webs, mobiles, e esses clientes, eles se comunicam com alguma API nossa que é desenvolvida, e essa API, ela se comunica com um banco de dados, né? Então, esse modelo aqui de cliente-servidor, a gente pode considerar isso como camadas, né? É um sistema que a gente vem desenvolvendo software há tempos, muitos sistemas não precisam mais do que isso, esse modelo atende perfeitamente, né? Então, o fluxo de mensagens, ele sai ali do cliente, passa pela API aqui. A API, ela é essa parte central, esse cérebro aqui que controla todo o fluxo de dados. Então, ela vai no banco de dados, busca o dado que precisa ser consultado ou precisa ser salvo ali no banco de dados e retorna ali para o cliente. Né? Então,
A gente chama isso de arquitetura monolítica, né? Então, a gente tem isoladamente a API, e essa API, ela tem toda a lógica de negócio do nosso sistema. Então, tudo que tem relacionado ao nosso sistema, ele é colocado dentro dessa API, então, a gente faz um build dessa API ali e roda dentro de um sistema, dentro de um processo, né? A gente roda ela em um processo, na verdade. E ali o banco de dados, muitas vezes a gente isola ele, né? Para não ficar também tão bagunçado assim, e os clientes também são separados, né? Isso a gente, em geral, chama de arquitetura monolítica. E como eu disse, toda a lógica de negócio está dentro dessa API. E se a gente olhar um pouco mais a fundo dentro dessa API, dentro desse cérebro aqui, a gente vai encontrar um modelo também que é muito tradicional, né? Que a gente tem ali um framework que vai resolver as requisições HTTP, né? Quando é HTTP, pode ser outro protocolo aqui. A gente tem uma parte de controllers, né? Que vai controlar o fluxo de requisições, uma parte de services que vão fazer a lógica de negócio, a parte de repositórios, né? E esses repositórios se comunicam ali com o banco de dados. Então, isso aqui, assim, é bem comum. Muita gente provavelmente aí já viu, já desenvolveu, desenvolve no dia a dia, tá cansado de ver isso aqui, né? Muitas vezes você faz um CRUD ali nesse modelo. E isso daqui atende, como eu disse, atende muitos sistemas. Isso daqui não está errado, não tem problema. Muitas vezes é o que o sistema precisa. E aí alguém levantou a mão. Opa, Walter. Prefere que as perguntas sejam feitas no final ou você... Eu acho que, assim, até para ficar, às vezes esquece, eu não importo, não, durante a apresentação, levantar a mão e a gente conversa. Né? Tá, então tá bom. Né? Então, pessoal, então quem tiver dúvida, tá? Vai levantando a mão aí. Porque, às vezes, justamente surge dúvida em determinado slide, né? Acho que é até mais fácil. Beleza, então aí o Pedro, né, já levantou uma também aqui. Aí você vai controlando aí, Walter, porque eu não estou vendo aqui. Aí você pode... Beleza. Eu paro aqui, aí ele... O Pedro, pode falar. Você abaixou a mão, Pedro? Você quer perguntar? Alô, Pedro. Acho que ele estava testando a funcionalidade. Eu acho que ele estava testando se funcionava ou não. Só pode ser. Olha lá. Tá, acho que ele não é pergunta, então. Né? Então pode continuar. Beleza. Bom, e aí, esse modelo, como eu disse, é um modelo que não tem errado, não tem certo, não é um modelo que... É um modelo que atende, muitas vezes, o que a gente precisa. E aqui vamos dar uma olhada também mais a fundo nesses services aqui, né? Dentro desses services, a gente pode encontrar vários outros serviços aqui, né? Dentro dessa camada de serviços. Se a gente pegar, por exemplo, como exemplo aqui um e-commerce, a gente tem serviços que fazem coisas específicas, né? Então, a gente tem um serviço de carrinho ali dentro, pode ser um módulo ou um serviço de carrinho que vai controlar o carrinho do usuário. A gente tem um serviço de produtos que pode buscar produtos, pode salvar produtos, pode atualizar produtos dentro desse contexto de e-commerce. A gente tem um serviço de checkout, que esse checkout ele pode fazer requisições externas para um gateway de pagamento. A gente tem um serviço que vai gerar nota fiscal, que vai enviar e-mail para o usuário, que vai gerar nota fiscal. E aqui dentro, né, a gente pode ter uma infinidade de serviços. A gente pode ter serviço de e-mail, a gente pode ter serviço de usuários, de autenticação. Né? Então, até para não complicar muito, senão a gente vai colocar uma coisa muito complexa aqui. Vamos pegar como exemplo esses serviços aqui, né? Então, imagina um e-commerce que chega ali no carrinho, né? Então, chega um carrinho, pega o carrinho, pesquisa os produtos, faz checkout, né? Então, isso aqui é um novo... Na verdade, o carrinho aqui era para ser um serviço de pedidos, tá? Ali para frente, eu até mudei, esqueci de mudar aqui, mas encara esse carrinho aqui como um serviço de pedidos, tá? Então, esses pedidos, ele vai nos produtos, né? Então, chega a requisição de novo pedido. Ele vai aqui nos produtos, vê se tem produto disponível,
tem produto disponível, faz checkout de pagamento. Se fez checkout de pagamento, gera nota fiscal. Depois ele pode enviar e-mail, ele pode fazer lead, ele pode fazer um monte de coisa, tá? Lá no catálogo, da mesma forma, né? Então, o catálogo, por exemplo, um serviço de catálogo que vai depender de produtos. Então, esse serviço depende desse daqui. Isso aqui dentro, né? Então, isso aqui dentro seriam chamadas de métodos, né? Então, a gente tem uma instância do serviço carrinho que vai chamar ali, ou pode ser outra instância, vai chamar ali o serviço produtos, o método do serviço produto, outro vai chamar ali o método do serviço checkout, vai chamar o método ali do serviço de nota fiscal. Alguém levantou a mão. Zona, Opa. o Pedro, que tinha levantado a mão antes, ele tem uma questão aqui, mas eu suponho que você até vá responder ela mais para frente. Né? Então, a dúvida dele é a seguinte: o que você acha? Qual é o maior problema do monolito? Né? Parece que algumas vezes o pessoal esquece das vantagens dele e quer partir para o microserviço porque está na moda. Exatamente. Você tem a impressão também que usam microserviços muitas vezes quando não deveriam? Exatamente. Cara, você adivinhou os slides ali para frente, tá? Mas aqui, se quiser responder também depois, Ana? Então tá, Pedro, essa aí eu vou segurar, tá? E a gente vai postergando ela aqui um pouquinho, que eu concordo com isso, tá? O microserviço, ele se popularizou bastante, entrou muito, entre aspas, na moda, e as vantagens do monolito, muitas vezes, elas sobrepõem as desvantagens, né? Então, muitas vezes, o certo, sim, o próprio Matt Fowler, ele fala disso, né? Você começar com um monolito, porque você não conhece os contextos que estão determinados ali, né? Os context boundary ali do DDD, né? Do Eric Evans. Então, você não conhece os contextos dentro do seu sistema. Então, você ainda não conhece esse contexto bem definido de produtos, você não conhece esse contexto muito bem definido de checkout, de nota fiscal, você não sabe o que precisa implementar ainda. Então, começar com microserviços, em 90% dos casos, aí vai ser um tiro no pé. Né? Então, é legal você começar com um monolito, e quando você começar a sentir as dores de utilizar um monolito, né, que eu posso falar um pouquinho mais para frente, eu vou falar dessas dores, aí então você começa a pensar em usar microserviços, tá? Não sei se está respondido, mas a gente pode conversar aqui, eu vou falando nos slides aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, beleza? Bom, então, quando a gente olha esse modelo, em que esse fluxo de requisição e esses serviços dependem das chamadas de outros, né, então, por exemplo, se vem um pedido, passa pelo produto e vai fazer o checkout de pagamento, e o checkout, nesse momento aqui, o serviço de checkout de pagamento caiu por algum motivo, a sua rede teve algum problema nesse horário aqui, o que vai acontecer? O cliente que fechou uma compra de 10 mil reais lá, de 5 mil reais no seu e-commerce, não vai conseguir fazer pagamento. O que vai acontecer? Você vai perder a compra. Então, você vai acabar perdendo o cliente, não só essa compra, né? Você vai perder o cliente em si. E a mesma coisa acontece com a nota fiscal. Imagina um e-commerce que tem milhões de pedidos por dia. O serviço de nota fiscal, de gerar nota fiscal, isso é oneroso, né? É gerar PDF, consultar coisas na Receita, é fazer um monte de coisa, né? Então, se esse serviço cai e você não consegue mais, essa parte do código aqui, né, tá onerando o seu monolito ali, você não consegue mais gerar novas compras, o que vai acontecer é você perder o cliente, né? O cliente vai ficar insatisfeito com o seu serviço. Quem nunca entrou ali, né, é engraçado, né? Você entra num site e tem aquele load que fica, sei lá, 2, 3 minutos para fazer uma compra. Você pensa que deu erro, vai lá e aperta F5, né? E aí, mas você olha, cobrou lá no seu cartão de crédito, né? Então, isso daqui, em geral, faz isso. É uma coisa síncrona, né? Os serviços, as chamadas, elas acontecem depois que uma termina. Então, a chamada do pedido vai disparar uma chamada para o produto, espera retornar o que ela tem que retornar, faz uma chamada para o checkout retorna, aí depois faz uma chamada para a NFA, né? Isso aqui é síncrono e encadeado. E aí você acaba perdendo, e ele falando
eu não lembro o nome de quem perguntou, né, mas de alguns problemas ali com relação a monolitos. Então, problemas específicos afetam todo o sistema. Por exemplo, um problema que você tem lá, subiu um código errado lá no serviço de notas fiscais, e a partir disso, o seu sistema não vai funcionar bem, porque tem um problema, tem um código errado que está dando um bug lá. Vários desenvolvedores fazendo commit no mesmo repositório, isso daqui é um problema também. Para quem já passou por isso aí, 10 pessoas fazendo commits no mesmo repositório já é assombroso, assim, imagina 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, né? O código vai crescendo, vai ficando aquela coisa gigante que é difícil de controlar, é difícil de manter qualidade, é difícil de dar manutenção, né? Isso aqui lembrando até um pouco lá dos smells. E muitas pessoas fazendo commits ao mesmo tempo, alguns desenvolvedores não seguem padrões, e aí são muitos reviews de código, quando tem review de código, né? Então isso daqui acaba sendo um problema também. Deploys lentos, né? O software vai crescendo, ele vai ficando difícil de fazer deploy, porque ele vai ficando lento para startar, até que você faz um build de toda essa aplicação, que é gigante, e você coloca ela para rodar, isso demora muito tempo. Muitas vezes, esse tempo, você está perdendo dinheiro, né? Sempre isso aqui vai acabar refletindo em perca de dinheiro, né, para a empresa. Pouca liberdade tecnológica também. Você tem um sistema muito grande que foi desenvolvido em um framework com uma linguagem específica, sei lá, foi desenvolvido no Spring 4 ponto alguma coisa, e de repente tem agora uma versão para o Spring nova que resolve um monte de problemas que você está tendo, mas se você atualizar para a nova versão, vai quebrar um monte de coisa e a dor vai ser muito maior, você vai acabar tendo mais dificuldades, né, mais malefícios do que benefícios. Muito generalista, um software que acaba fazendo toda a lógica do seu sistema, tudo que tem ali dentro, por exemplo, voltando aqui, né? Ele faz geração de nota fiscal, ele faz checkout com pagamento, ele cuida do catálogo, cuida dos produtos, cuida do envio de e-mail, cuida do processamento de imagens ali dos produtos, cuida do carrinho. Então, isso daqui acaba também se tornando um problema. Testes demorados e caros, né? Então, muitas vezes você vai fazer testes automatizados, até os próprios testes unitários acabam demorando bastante, ainda mais testes de integração ou testes end-to-end, isso acaba sendo caro também. E quando você precisa, né? Vamos voltando aqui, se isso aqui está tudo em processo, você pode escalar verticalmente, né? Então, você pode pegar isso daqui, colocar atrás de um load balance e replicar, né? Então, você tem duas instâncias do mesmo sistema rodando, mas toda a aplicação, tudo que você precisa, toda a infraestrutura que você precisa para rodar esse sistema, ela também tem que ser replicada, né? Então, acaba sendo difícil e caro escalar de forma horizontal. E aí, vem o mundo encantado dos microserviços, né? Então, visto esses problemas aqui, galera, e microserviços é uma coisa que a galera acabou especializando muito o termo, né? Já desenvolvemos coisas orientadas a serviços há tempos, né? Mas tornou muito popular, eu acho que muito até pela facilidade, o advento da nuvem aí, né? Então, o microserviço ele tem se tornado aí cada vez mais um assunto que está todo mundo falando, todo mundo querendo implementar, todo mundo estudando e tudo mais. E microserviços, arquitetura de microserviços, né? Microserviços são uma abordagem arquitetônica e organizacional de desenvolvimento de software, no qual consiste em pequenos serviços independentes, isso é muito importante, que se comunicam usando APIs bem definidas, né? Então, a comunicação entre esses microserviços, ela é muito bem definida, e utilizando protocolos leves, né? Por exemplo, HTTP. E esses serviços, eles pertencem a pequenas equipes e autossuficientes, né? Então, olhando aqui já para essa definição de microserviços e olhando aqui para algum desses problemas, a gente já tem algumas coisas, né? Então, independentes, né? Os serviços, eles vão rodar independentes.
equipes pequenas, né? Então a gente não tem mais aquele problema de várias pessoas fazendo commits no mesmo repositório. E aí, o que acontece, né? Essa aqui é uma imagem bem famosa lá do blog do Matt Fowler, que aqui ele mostra isso, né? A diferença entre monolitos e microserviços. Então, nos monolitos, você tem todos os módulos rodando dentro da mesma aplicação, rodando dentro do mesmo processo, né? Então, você tem esse módulo laranja aqui, esse rosinha, esse azulzinho. Então, se você precisa fazer escalar horizontalmente, você replica tudo, né? Você vai replicar todo o sistema. Então, você tem duas instâncias do mesmo sistema rodando. Da mesma forma que para o terceiro e para o quarto. Na arquitetura de microserviços, esses serviços, eles são isolados, independentes, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se esse... Opa! Zonan, Ah, eu queria chamar atenção para um ponto, uma palavra, volta na definição ali. Eu queria chamar atenção, né, de todos aqui para a palavra independente, né? Quando a gente vai a fundo nesse termo, né, eu acho que muitas coisas surgem, né, porque serviços independentes... Bom, primeiro que eu acho que se a gente pegar a figura, inclusive, que você mostrou, né, aonde é de um e-commerce e tal, aquela figura do e-commerce, na verdade, existe a dependência entre eles. Não tem como. Tudo se isso é um sistema, né? Produtos dependem de carrinho, checkout depende, né, de coisas anteriores, nota fiscal depende de ter tido um produto comprado lá e tal. Então, essa palavra que eles são independentes, tá, eu acho que merece uma explicação um pouco melhor, né? Porque independentes, dependendo do ponto de vista, eles não são e não tem como ser, porque tudo pertence ao mesmo sistema, né? Então, é um fluxo ali de dependência, né? Você escolheu um produto, o produto foi colocado no carrinho, o mesmo carrinho, né, cada um tem um preço, e gera nota fiscal, e faz o pagamento, e vai fazer a entrega e tal. Então, existe uma dependência entre os serviços, tá? Agora, acho que a pergunta é qual é a dependência, né, que estamos falando? Você tem uma dependência de business, né? Você tem uma dependência de que a jornada do usuário aqui, ela precisa que todos esses sistemas, em algum momento, eles funcionem. Né? Todos esses microserviços aqui. Na verdade, eu vou mostrar um pouco mais para frente, né? Você imaginar que uma jornada ali, a jornada seria a compra aqui fazer um novo pedido, né? Então, eles são dependentes aqui a nível de business, né? Então, olha, para eu terminar minha compra, eu preciso que em algum momento, ali para frente, eu vou mostrar os meios de comunicação desses microserviços, mas eu preciso que em algum momento esses serviços, eles executem aquilo que eles têm que executar para que o meu pedido seja completado. Dependendo da forma de comunicação, esses serviços, essa independência aqui, ela se dá da seguinte maneira, porque esse serviço, ele não sabe da existência desse outro serviço, ele não conhece, ele não sabe como que aquele outro serviço funciona. Quando a gente tem essa dependência de chamadas síncronas, né, eu sei que eu vou chamar o produto, e o produto, eu vou esperar que ele me retorne alguma coisa. Então, eu chamo e espero que ele me retorne. Então, eu tenho uma dependência direta aqui, né? Eu sei que existe esse módulo produto, isso aqui dentro do sistema. Eu sei que existe esse módulo produto. Se eu faço uma instanciação lá do New Product Service, por exemplo, eu sei que aquele Product Service existe. Eu sei que ele tem um método, eu conheço a interface dele. Eu sei que ele vai, se eu chamar determinado método com determinado parâmetro, ele vai me retornar tal coisa. Quando a gente fala de microserviços e entra essa palavra independentes aqui, a gente está falando que esse serviço ele vai funcionar e ele não conhece outros microserviços aqui, ele não sabe o que está acontecendo ao redor dele, muitas vezes. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, alguns microserviços conhecem uns aos outros, e isso é normal.
muitas vezes é necessário e é assim que tem que ser, mas muitas vezes esses serviços eles nem sabem como que a mensagem que ele envia para um broker no meio ali, um componente central, que a gente vai ver um pouquinho aqui, ele nem sabe como isso vai ser processado, não sabe como isso vai ser interpretado, ele sabe que ele vai enviar e ali, beleza, terminei a minha parte. Se o outro vai fazer a parte dele, eu não sei mais, entendeu? Não sei se era isso, Walter, que eu queria... Eu acho que uma parte, sim, né? E aí eu vou falar outra coisa aqui, quero que você reflita né, e também coloque sua opinião em cima do que eu vou falar. Pensando bem tecnicamente, né, e comparando também com o monolito, né, essa palavra independência, ela sempre me incomoda. Né? Então, pensando no monolito e pensando na arquitetura de microserviço, tá? E pensando bem tecnicamente, tá? Será que eu posso dizer, por exemplo, que a independência também se traduz da seguinte forma? No caso da arquitetura de microserviço, eu posso pegar um desses serviços e eu compilo ele sem que os outros estejam presentes. Enquanto que na arquitetura do monolito eu não consigo fazer isso, não consigo compilar uma funcionalidade dessa separada sem que os outros estejam presentes. Exatamente. Ele funciona independente. Então, se eu preciso, né, eu vou até mostrar aqui, né? A ideia é essa aqui. Porque faz bastante sentido para mim, né, por exemplo. Porque se eu tiver numa funcionalidade, uma chamada de método que eu tenha para outra, eu não consigo compilar se a outra não estiver junto. Exatamente. Então começa por aí. Né? Começa por aí. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê, então, nessa arquitetura de microserviços, esse modelo aqui, esse modelo de módulos e de contextos bem especificados, eles acabam virando serviços independentes, né? E é tão independente aqui nesse sentido que tu falou aqui, Walter, que o pedido, o microserviço de pedidos, ele pode ser desenvolvido em Node, esse outro aqui vai ser desenvolvido de produtos, vai ser desenvolvido em Python, o de checkout em Java, o de NFE aqui em Golang, o de catálogo em Node também, e assim vai. Então, olha, se eu posso compilar o meu serviço produtos aqui, vamos dizer que o meu serviço de produtos está com bug lá. Os outros serviços estão funcionando. E aí eu vou subir vou fazer um novo deploy do meu serviço de produtos, e os outros nem vão ficar sabendo que ocorreu algum deploy. Eles vão continuar funcionando do jeito que eles estão. Então, isso daqui também mostra um pouco dessa independência. E aí, quando a gente vem um pouco para a comunicação entre esses microserviços, essa dependência, ela não é independência, ela não é necessariamente verdade, né? Porque imagine que eu tenho os meus contextos definidos, eu tenho os meus microserviços desenvolvidos de forma independente, no sentido de cada um foi desenvolvido uma linguagem, mas para que eu complete a minha compra, eu tenho que passar. O que vai acontecer? Eu vou ter um pedido de compra, esse pedido de compra vai fazer uma requisição HTTP aqui, REST, por exemplo, para o produtos. Para produtos, vai fazer uma requisição lá, depois para checkout. Isso daqui, eu não vou entrar em detalhes de orquestração e coreografia, mas isso aqui, em geral, vai ser dentro de um único microserviço que vai ficar fazendo chamadas e espera a resposta do outro, né? Então, olha, para funcionar, eu preciso ir lá nos produtos, depois disso eu preciso fazer uma chamada lá para o checkout de pagamento, depois eu preciso fazer uma chamada para o serviço de NFE, né, de nota fiscal. E aí, nessas chamadas, nesse fluxo de chamadas que eu vou fazendo, usando o HTTP ali, o REST, por exemplo, o checkout, o microserviço de checkout está fora do ar. Então, se isso daqui é síncrono, isso daqui ele é síncrono no sentido de que ele tem que fazer a requisição e esperar, tá? O load do usuário vai estar lá mostrando para ele, aquele load lá do usuário. Então, ele vai lá, vai fazendo a chamada, chega no checkout e o checkout está fora do ar também. O que vai acontecer é que ele não vai completar a compra. Por mais que eu tenha separado os meus microserviços e por mais que eles sejam independentes, usando linguagens diferentes, coisas diferentes, deploys diferentes, a forma como eu estou
organizando essa chamada entre eles aqui, faz com que o fluxo, a jornada do meu usuário seja síncrona, ela seja dependente. Esse cara de produto, ele não consegue, esse cara de pedidos, na verdade, esse serviço de pedidos, ele não consegue funcionar se o serviço de nota fiscal não estiver funcionando, né? Então, acaba tendo essa dependência, ele não é totalmente independente. Alguém levantou a mão. Rosana, aqui no chat tem 2 pontos aqui, eu acho que talvez seja melhor até esclarecer, porque ainda fala de monolito, parece um pouquinho atrás aqui. Como é do Lucas aqui, o Lucas ele falou o seguinte: o monolito obrigatoriamente se traduz em monorepo, né, deve ser monorepositório, e microserviços em multirepo? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode... O monolito, em geral, sim, tá? Em geral, ele vai ser um monorepositório, você vai ter uma única base de código ali. Microserviços, não. Você pode, por exemplo, ter um microserviços dentro de um projeto Java, e dentro desse projeto Java, cada microserviço é um módulo, né? E você vai rodar ele em máquinas diferentes, né? Então, você vai lá, faz o deploy, faz o build, o deploy de um microserviço específico, só daquela parte, daquele módulo, e coloca ele para rodar em uma máquina diferente. Em geral, o ideal é que você tenha um repositório por microserviço, né? Até porque é muito difícil você manter um repositório que nele tem um código Node, o outro parte é um Python, a outra parte é Java, entendeu? Então, você muitas vezes tem coisas que são configurações específicas dessas linguagens, então é muito difícil você manter isso. A minha experiência, assim, é que isso é separado em repositórios diferentes. Tá. Mais uma coisa aqui do Pedro é a seguinte, o Pedro está falando assim: talvez a grande questão seja que os microserviços não são mais escaláveis só no sentido da tecnologia em si, mas também das estruturas organizacionais necessárias para suportar o sistema, desde os servidores e tal, até a formação dos squads e a metodologia ágil. Exatamente. Boa pontuação. Sim, você vai separar esses microserviços de acordo com os contextos, né? Então, a equipe que cuida de checkout de pagamento, muitas vezes ela não entende o que acontece na parte de nota fiscal. Ela não entende o business, ela não entende ali as regras de negócio, ela sabe fazer checkout. Então, a equipe que está alocada para desenvolver esse microserviço aqui dentro da empresa, dentro da estrutura, né, organizacional, como ele disse ali, ela é mais especializada na parte de checkout. A outra equipe, que é especializada ali na parte de notas fiscais, ela sabe como fornecer uma interface para que outros utilizem ela, né? Então, as pessoas aqui, elas vão ser especializadas nisso. Outro ponto. Bruno levantou a mão. Boa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Zanan, você acha assim que, vamos dizer, por padrão, o cara pode não ser sempre verdade, mas em geral os microserviços, eles já facilitam uma melhor separação assim do código, porque no monolito a gente acaba, como todos os serviços estão ali muito próximos, a gente às vezes acaba acumulando muita responsabilidade num único serviço, né? E parece que já tem uma propensão maior a ele ficar mais denso, assim, né? Você acredita que com essa separação do microserviço facilita já um pouco, igual você comentou, né? A equipe está fazendo um check-out ali, às vezes ela nem sabe dos detalhes da nota fiscal, então não corre risco mesmo de misturar muito isso, né? Boa. Sim, com certeza, concordo com essa colocação sua aí. Acho que sim. Eu penso isso também. Quando você tem coisas mais específicas, né? Então, voltando lá nos microserviços, nos monolitos, toda a lógica está aqui dentro. Então, olha, se o módulo de nota fiscal tem, sei lá, 4.000 linhas,
o módulo de checkout tem mais 2.000 linhas. Então, isso aqui vai sendo somado aqui dentro, vai sendo complexidade que vai sendo adicionada aqui dentro. Um código vai crescendo de forma, muitas vezes, descontrolada. Nos microserviços, não, né? Isso você é especializado ali dentro, isso é bem coeso, né? Então, esse cara, ele só precisa saber fazer nota fiscal, ele não precisa saber como que vai atualizar a imagem de um produto, né? E aí, isso daqui facilita bastante para quem está entrando, para quem, muitas vezes, a equipe tem pessoas novas na equipe, né? Não necessariamente pessoas novas no desenvolvimento, mas pessoas novas na equipe. Então, facilita o entendimento desse fluxo aqui de como fazer especificamente o que aquele microserviço faz. Uma coisa bacana também é que, se a gente pegar essa parte de escalar verticalmente aqui, né? Muitas vezes você pode escalar aqui os serviços de acordo com o que eles precisam, né? Isso acaba sendo até mais barato financeiramente do que escalar o sistema inteiro. Vamos pensar num microserviço que faz processamento de imagem, que reduz a imagem para os thumbnails do catálogo. Esse microserviço, ele vai usar bastante processamento, e se eu coloco ele dentro do meu monolito, imagina que eu estou executando uma coisa pesada, junto com outras, que vai comer memória da minha máquina, que vai consumir memória ali da minha máquina, vai consumir CPU, e por esse consumo vai sobrecarregar os outros e o meu serviço meu monolito aqui vai parar de funcionar, né? Então, eu posso escalar somente aquilo que eu preciso, né? Se eu preciso de mais processamento, eu posso alocar uma máquina que tem mais processamento. Se eu preciso de mais memória, eu posso alocar uma máquina que tem mais memória para esse microserviço, né? Então, isso me dá uma certa liberdade também. Mas concordo, Bruno, né? Que o serviço ele fica mais coeso e mais fácil de manter. Beleza? Obrigado. Bom, e aí essa comunicação, muitas vezes de forma aqui dependente, né, de forma síncrona, entre esses microserviços, ela acaba sendo um problema. Aqui, como eu disse, se um desses microserviços falhar aqui também, você não consegue completar a compra. E aí a comunicação, muitas vezes, aqui é bastante comum utilizar isso, a comunicação entre esses microserviços, ela acaba sendo por um componente central, que a gente vai chamar aqui de broker, mas tem outros nomes aí que vocês vão encontrar, né? Um pouco mais antigo aí, a galera falava Service Bus, então mudou o nome, mudou a nomenclatura aqui, mas continua sendo a mesma coisa, a mesma ideia, né? Você tem um cara central que vai concentrar as mensagens de comunicação entre esses microserviços, né? Então, como que acontece? A gente tem um microserviço de pedido, e aqui, volta, que entra aquela parte de independência que eu acho que vale a pena. A gente tem um novo pedido. Esse novo pedido, ele fecha ali o pedido de acordo com que ele tem os dados que ele vai fechar. O pedido é do produto tal, para fulano, ciclano, destinatário, remetente, no valor de R$10. Ele vai publicar uma mensagem nesse broker central, usando tópicos específicos, né? Então, por exemplo, new order aqui, né? Uma nova compra. Então, ele publica uma mensagem nesse tópico específico. Depois que ele publicou essa mensagem nesse tópico específico, ele não tem mais nada a ver com isso. Ele não sabe quem que vai consumir, qual que vai ser a sequência, se essa mensagem vai falhar ou não, né? Ele pode só comunicar aqui, ele não sabe mais. Então, a dependência dele não é mais com esse checkout, não é mais com esse NFE, não é mais com o catálogo, produtos. Né? A dependência dele é com esse broker aqui, né? E o broker tem que estar funcionando, né? No mínimo. Então, ele publicou uma mensagem, então a gente entra nessa parte a gente vai chamar isso aqui de produtor, e aí quem consome essa mensagem vão ser os consumidores. Então, publicou uma nova mensagem de compra, o produto
o serviço de produto consumiu essa mensagem, viu que tem um produto, ele publica uma nova mensagem, o serviço de nota fiscal consome essa mensagem, então ele foi lá, fez o checkout de pagamento, deu certo, publica uma nova mensagem, o serviço de NFE consome essa mensagem, viu que deu certo, publica uma nova mensagem para envio de e-mail, que deu certo, para transportadora, e assim, né, entre os outros vários microserviços que a gente pode ter aqui. E aí, o que é legal notar aqui? Publiquei uma nova mensagem de compra. Nesse momento, o serviço de produto não tá funcionando. Caiu, subiu uma versão que está com problema e não está funcionando. Ele não conseguiu consumir essa mensagem. Essa mensagem vai continuar aqui por algum tempo. Ela vai continuar aqui nesse broker. Aí, beleza, corrigi o meu serviço de produto. Depois de 1 hora, a mensagem está lá faz 1 hora, vamos dizer assim. Corrigi o meu serviço de produto e subi ele de novo, a nova versão. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai consumir essa mensagem e a nova compra do cara continua. Para o usuário, na hora que ele publicou a mensagem, deu aquela mensagem assim, o seu pedido está sendo processado. Beleza. Então, se deu erro, a gente vai te enviar um e-mail. Se deu sucesso, a gente também vai te enviar um e-mail em algum momento. Eu não perdi a compra mais, eu não tenho aquele problema mais de que se esse cara falhar aqui nesse momento, eu perdi a compra e perdi o usuário. Né? Então, essa é uma forma bastante comum de comunicação entre microserviços. Tem várias tecnologias que fazem isso, a maioria vai fazer aí 80%, 90% a mesma coisa, tá? Com algumas distinções. Então, você tem muito famosos aí, você tem o RabbitMQ, o Amazon SQS, Google PubSub, o Kafka, Kafka ele é um streaming de eventos também, mas é muito usado para isso. Então, você tem outros brokers aí no mercado que fazem isso, e é bastante comum essa comunicação. Então, é aquilo, né? Se o meu microserviço falhar, ok, daqui a pouco eu subo uma nova versão e a compra continua. Alguém levantou a mão aí. Eu. Walter. Zona, tô olhando aqui para sua figura, né? Como você sabe, eu gosto de figuras, né? Então, porque a figura, ela tenta representar a arquitetura e também nos leva, muitas vezes, a pensar ou de forma correta ou de forma errada nas coisas. Né? Uhum. Bom, independente, né, da distribuição dos microserviços, quando a gente pega esse exemplo do e-commerce, existe uma sequência. Tá? Então, apesar da figura nos induzir a uma sequência existe. Não tem como, por exemplo, gerar nota fiscal, né, antes, né, de ter escolhido o produto. Tá? Então, sempre gera nota fiscal depois que o pagamento é feito. Sim. Tá? Não tem, o pagamento só pode ser feito depois que ele fechou o pedido. Né? Exatamente. Só tem o fechamento do pedido depois que tal coisa. Né? Então, a sequência de dependências continua de alguma forma ali. Isso, é aquilo que eu falei. Ela é dependente de business, né? A sequência ela é estabelecida e ela precisa seguir essa lógica. Ela não tem como, né? Sim. Não tem como gerar nota fiscal antes do pedido ser pago. Tá. Mas onde eu estou querendo chegar é assim, nessa figura, por exemplo, se eu pegasse os 3 carinhas que você colocou do lado direito, tá? E jogasse também para o lado esquerdo do broker, tanto faz, né? Tanto faz. O que é importante? O broker é um só lá dentro. É um só. Eles vão publicando lá, né? Isso, exatamente. É porque aqui, eu poderia ter colocado aqui mais tópicos, né? Mas, por exemplo, teve um novo pedido. Então, ele vai publicar uma mensagem em New Order, tá? Beleza? Aí, quem que vai consumir esse cara? O único que vai consumir desse tópico vai ser os produtos, tá? Então, consumiu,
pegou uma nova mensagem, consumiu ela. Depois que ele consumiu, ele não vai mais publicar em new order, ele vai publicar em outra coisa, que é make checkout, por exemplo. Vai ser outro tópico. Quem que vai consumir make checkout? Esse cara aqui, o do checkout de pagamento. Sim. Depois que for feito, ele fala, checkout, vamos dizer, checkout ok, que sei lá, make new NFE, novo tópico tem aqui. Quem que vai consumir new NFE? Só esse cara. Sim. E aí, depois que ele termina, ele publica em outro. Sim. Então, a ordem que ela vai seguindo depende de quem publica o que, aonde, e quem consome desse local, quem consome desse tópico. Perceba que eu posso desenhar essa figura de forma completamente diferente, né? Eu posso, sim, por exemplo, colocar assim, ó, pedidos. Aí, ao invés de desenhar o broker, eu desenho o tópico. Tá? Então, o pedido publica nesse tópico. Né? Aí, produtos consome desse tópico e publica no outro tópico. Passou o desenho, entendeu? Eu faria desenhos dos tópicos. Né? Então, às vezes eu consigo desenhar de forma diferente, isso aí mostrando essa sequência, né? Não é muito comum ver em geral, é isso daqui mesmo, tá? Não, eu sei que não é, né? Mas... É muito comum ter especificando por tópico, né? Aqui mostra a comunicação entre eles aqui. O tópico muitas vezes isso aqui é a nível de código mesmo, né? O tópico é esse daqui, lá em staging, é outro tópico lá em prod, outro tópico em develop, então muda o nome ali. E eu tenho também serviços que alguns provavelmente só publicam e alguns só consomem, enquanto que alguns tanto publicam quanto consomem. Alguns tanto publicam quanto consomem. E aqui a gente não tem, tá, galera? Eu não coloquei aqui, mas isso aqui não são esses dois tipos de comunicação aqui não são excludentes, tá? Você pode ter um serviço que se comunica diretamente com o outro usando HTTP. Isso é normal, tá? Parte desse serviço, ele vai fazer uma coisa, por exemplo, um serviço de autenticação. Ele não vai passar por esse tópico aqui, muitas vezes, né? Ele vai passar uma requisição HTTP ali, que vai entrar no API Gateway, e beleza, tá se comunicando, tá funcionando, e é assim que tem que ser. Muitas vezes é isso. Luan levantou a mão, né? Quem? Luan. Luan, mandei Luan. Boa noite, Zanan. Boa noite, professor. Boa noite, cara. Peraí, pelo que eu entendi, ver se eu entendi corretamente, o broker ele é um componente central que gerencia essa comunicação entre os serviços. Exatamente. Correto? Exatamente. Mas não pode existir, por exemplo, exemplo que eu já vi trabalhando com Docker, fazer um tunelamento entre dois serviços diretos. Sim, pode. Você pode ter, como eu falei, né? Você pode ter uma comunicação direta entre dois microserviços nesse modelo aqui também. Não necessariamente esse modelo de comunicação exclui esse. Tá. Por exemplo, Entendi. o serviço de catálogo poderia diretamente chamar o microserviço de produtos. Não precisaria chamar pelo broker, né? Porque o catálogo ele vai pegar ali, vai fazer um query nos produtos ali, uma query nos produtos, não necessariamente vai passar pelo broker, né? Muitas vezes, isso muitas vezes vai acontecer quando você precisa de uma resposta, né? Então, por exemplo, qual que é a resposta que um novo pedido tem? A resposta que ele tem é, eu publiquei no broker. Eu não sei se deu certo, mas muitas vezes você quer que aquilo, você tenha uma resposta naquele momento, né? Eu quero pegar determinado item do produto. Então, faz uma comunicação HTTP. Né? Você tem modelos respostas assíncronas assim, tá? São mais complexos de implementar. E aí vamos falar que é agora dos problemas de microserviços. São mais complexos de implementar, mas dá para fazer também. Mas, em geral, você pode fazer uma comunicação HTTP, você pode fazer uma comunicação de RPC, pode fazer uma comunicação entre whatever, né? O protocolo que você utilizar ali. Zona, generalizando bastante, então, é quase que estamos falando de duas coisas amplas. Comunicação síncrona, de um lado, comunicação assíncrona.
Exatamente. É isso? Exatamente. Comunicação síncrona e assíncrona. Eu não ia entrar muito nessa parte de comunicação síncrona, assíncrona, orquestração e coreografia, mas a gente pode falar assim, que a gente pode se comunicar de forma síncrona e assíncrona, né? A gente tem formas de comunicação síncrona, por exemplo, chamada REST, e a gente tem formas de comunicação assíncronas, né? Em geral é essa daqui, de fazer uma publicação de um evento, de uma mensagem aqui num broker, e você tem produtores e consumidores. Sim. Eu acho que para os alunos tem que ficar bem evidente isso, né? Eles viram já, assim, na disciplina questões de padrões de projeto, tá? Então, o padrão Observer, por exemplo, o padrão Observer, ele traz esse conceito, né? De você ter observadores, né? Que são os caras que estão observando os subjects. Quando os subjects modificam o estado, os observadores que estão observando aquele cara são notificados. Exatamente. Então, o conceito está presente aqui. Né? Apesar do Observer ele ser em código, né? Isso daqui pode ser generalizado um pouco a nível arquitetural, né? E falar que esse cara aqui, ele é o cara que vai se inscrever aqui no subject, né? E o subject vai notificar ele sempre que tem alguma alteração. No caso aqui é uma nova mensagem. Né? É isso. Eu vou levantar a mão. O Davi levantou a mão. Opa, boa tarde. Boa noite. Boa tarde. É que eu tô com uma dúvida, porque assim, eu não sei se isso acaba sendo um problema com o microserviço, que é a questão de replicação de dados, né? Porque assim, um exemplo, a NFE para ser gerada, ela vai precisar dos dados do cliente. E provavelmente vai ter um serviço que vai tratar desses dados do cliente. Exatamente. Então a NFE ela vai acabar replicando os dados daquele cliente na base dela. Tipo assim, pelo menos eu vi que uma das soluções que algumas empresas adotam é fazer mais ou menos uma pequena réplica daqueles dados, né? Tipo, quando eu quero tipo assim, identificar o usuário, mas eu não tomo conta desse serviço de manipulação de usuário, de autenticação. Mas eu preciso consumir. Aí, no caso, eu acabo tendo que criar uma pequena réplica dele. Redundância dos dados, né? O ideal é que, de fato, cada microserviço tenha o seu próprio banco de dados, né? Então, a parte ali de NFE não deve colocar a mão lá no banco de dados de produto. Ah, você quer produto? Beleza. Então, você vem aqui na minha interface e se comunique comigo. Então, você vai vir aqui na API que eu ofereço e se comunique comigo de alguma forma, tá? Você pode ter esse modelo de replicação de dados, fazer uma redundância de dados, né? Então, tudo que você tem lá no banco de dados de usuário ou de pedidos, você vai ter aqui também, aqui na base de dados de NFE. Outra coisa que você pode fazer esse fluxo aqui, ele já vem com esses dados, né? Por exemplo, quando ele passa aqui pelos pedidos, vamos dizer que ele passou por um microserviço de usuário, né? Então, ele vai fazer um fulfill ali nessa mensagem. Essa mensagem, ela pode ir se alterando ao longo do fluxo dela, né? Então, ela sai aqui, por exemplo, apenas com o ID do pedido e o valor da compra e a quantidade, tá? Vamos dizer assim, ela sai aqui dentro. Então, quem consumiu aqui foi o produto, tá? Então, beleza. Então, lá no serviço de produtos, que tem um banco de dados de produto, ele vai enriquecer os dados dessa mensagem. Então, ele vai colocar, além do ID, ele vai colocar uma descrição, ele vai colocar a quantidade, sei lá, que tem disponível, ele vai colocar aqui as medidas do produto e vai fazer a publicação. Quando ele faz o checkout, vamos dizer que também já passou por um microserviço de usuários, ele tem aqui as informações do usuário também. Então, ele vai enriquecer essa mensagem, a próxima mensagem que vai ser publicada, ele também vai enriquecer ela com os dados de checkout. Essa mensagem ela pode chegar aqui no NFE já com todos os dados que ela precisa.
não necessariamente ela pode replicar. Pode ser um caminho, né? Depende. E aí, parece que tudo na computação depende, né? Da forma como você implementa e da forma como é o seu problema, mas isso é verdade. Depende de como você resolveu aquele problema naquele momento. O ideal é que cada um tenha o seu banco de dados, tá? Isso é, inclusive, um padrão ali de projeto para microserviço, tá? Um banco de dados para cada microserviço. Entendi. Porque a minha dúvida ficou nisso, porque eu imaginei que talvez a solução poderia ser essa que você falou mesmo. Uhum. De a mensagem que está sendo disparada, ela já contenha os dados necessários para aquele serviço que está querendo consumir, né? Então, no caso, mas aí no caso, quando ele recebe essa mensagem, ele, tipo assim, cada microserviço, quando ele recebe a mensagem, ele tende a armazenar essa mensagem no banco dele. Tipo assim, um objeto de dados que vem para ele tende a armazenar, ele só consome e naquele tempo real ali e executa. Não necessariamente ele vai guardar isso no banco de dados, né? Por exemplo, os microserviços de checkout. Recebeu a mensagem, fez checkout de pagamento e publicou. Não necessariamente você tem que saber, e aqui entra um dos problemas de microserviço, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Não necessariamente você tem que saber que você não tem que guardar, né, de forma em disco o que passou por ali. É muito importante, e aqui é essencial para você usar microserviços que você tenha observabilidade. Você saiba aonde que essa mensagem está passando. Porque uma das dificuldades de microserviços é você fazer debug disso. Você não tem mais uma única base de código que você aperta um F5 lá, marca uns breakpoints e começa a fazer debug do seu código. Você vai ter que fazer um debug distribuído, ver por onde que essa mensagem passou, se ela completou os dados corretamente. Então, não necessariamente você tem que guardar os dados aqui, mas eu acho muito importante que você tenha observabilidade, que você saiba aonde que essa mensagem está sendo processada, aonde que ela não foi processada, qual que foi o erro, se ela deu tudo certo, qual que foi o payload que chegou aqui para ela, né? Quais foram os dados que chegou aqui para esse microserviço, entendeu? Entendi. Obrigado. Valeu, cara. Luna, só um comentário rápido, não só para você, mas acho que para todo mundo aqui. Essa coisa de replicar os dados me lembra muito, né? Comecei a fazer doutorado em 2000, terminei em 2006. Naquela época, a programação orientada a aspectos estava bombando. Então, falava-se muito em separação de concerns, com Aspect-J, que era uma extensão de Java. E aí, na época, surgiu uma outra que se chamava Multidimensional Separation of Concerns. É uma separação de interesses multidimensional. E a ideia era exatamente a seguinte: você tinha esses subconjuntos, e nesses subconjuntos você tinha tudo aquilo que ele precisava para ser independente. Então, você também tinha, por exemplo, uma classe cliente em um módulo com alguns atributos. A mesma classe cliente no outro módulo com, às vezes, um conjunto de diferentes atributos. Outro código classe cliente no outro com outros atributos que diziam respeito àquele interesse específico lá. Exatamente. Aquilo não evoluiu, era uma bagunça enorme. Era muito impossível de trabalhar desse jeito. Um erro, assim, bem comum aqui em microserviços é falar assim, cara, eu estou reaproveitando isso daqui. Né? O código que eu estou colocando aqui, a classe produto, a classe pedido, por exemplo, eu estou tendo que replicar ela aqui, estou tendo que replicar ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um módulo, isolar ele aqui num serviço de gestão de dependências, por exemplo, NPM, Maven, qualquer coisa, e aí esses microserviços meus dependem dela. Cara, isso não vai dar certo. Porque se esse microserviço aqui não atualizar o que tem lá, pode dar N problemas. Então, assim, em geral, você vai ter replicação mesmo das classes, tá? Se for linguagens fortemente tipadas, né? Tipo Java ou C#, algo do tipo. Você vai ter a mesma classe de pedido aqui,
com alguma diferença aqui em produtos, com alguma diferença aqui em checkout, com alguma diferença aqui em NFE. Não tem jeito. É isso mesmo. Foi? Beleza. Bom, galera, aí a gente, olhando para isso, né, a gente tem algumas vantagens de usar microserviços, né? A gente tem, mais uma vez a palavra ali, né, Walter, mais uma vez ali, a gente tem serviços independentes, né, de que esse serviço ele não vai deixar de funcionar se o serviço de envio de e-mail parar de funcionar, né? Você tem equipes menores, né, equipes que são mais focadas naquele contexto específico, né, equipes que entendem mais daquele contexto. Você tem deploys mais rápidos, né? A tendência é que esses microserviços, né, eles sejam micros mesmo, eles sejam bem coesos e pequenos, de forma que os deploys, eles são mais rápidos, né? Você consegue fazer build mais rápido, fazer start da aplicação muito mais rápido. Você tem uma liberdade tecnológica de utilizar diferentes linguagens, diferentes frameworks, diferentes versões, atualizar uma NFE, o framework utilizado nesse microserviço aqui, e não impactar lá no serviço de pedidos. Você tem uma facilidade de escalar horizontalmente, né? Você tem pedidos, microserviços que dependem de hardware diferente, então, microserviços que processam imagens, eles utilizam um hardware diferente dos microserviços que vão simplesmente fazer log de alguma coisa, ou vão enviar um e-mail. Você tem serviços mais coesos, eu não lembro quem, mas falou disso, fez um comentário sobre isso. Os testes executam mais rápidos, né, de forma que isso acaba sendo, o código acaba sendo menor, acaba tendo menos código ali, mais coeso, mais fácil de testar localmente, mas vamos falar sobre isso aqui. E esse daqui não tá aqui. Isso aqui foi Ctrl+C e Ctrl+V, galera, foi lá. Mas beleza, e aí? Então, isso é um mundo perfeito? Se é tão bom assim, por que todo mundo não usa? Por que eu não começo já utilizando microserviços e bola para frente vai dar tudo certo, né? Zana, o Bruno vai fazer uma pergunta. Bruno, então manda aí, Bruno. Rapidinho. Assim, sempre eu vejo nas palestras de microserviços, né, falando sobre essa possibilidade da liberdade tecnológica, né, de poder usar diferentes linguagens, frameworks, e é claro que é muito bom porque tem frameworks que conseguem lidar melhor com alguns tipos de problema, né, mesma coisa de linguagens. Mas, assim, pensando numa empresa menor, assim, você acha que isso é uma vantagem realmente, devido, assim, à dificuldade de, às vezes, contratar programadores com diferentes conhecimentos, né, mesmo para manter o padrão, por exemplo, você pensando na parte de deploy, de automatização, padronização de testes, assim, ou essa vantagem só surge a partir de uma empresa que já tem um tamanho maior, assim, que conseguiria realmente ter maior facilidade de contratar sob demanda programadores, assim, de linguagens específicas, então. Cara, vamos lá. Então, primeiro vamos aqui nas empresas menores, né? Foi o que você usou aí. Eu não sei se... Eu não tenho como afirmar isso, mas eu não acho que uma empresa menor que está começar com microserviço é uma vantagem. Tá? Então, provavelmente ele começou errado, né? Ele começou tentando fazer uma coisa que ele não deveria. Ele começou tentando abraçar um mundo que ele não tem equipe para isso. Isso aqui aumenta muito a complexidade. Isso aqui aumenta muito a complexidade de desenvolvimento. Aumenta muito o que você não tem que entender mais só de código, né? Você tem que entender da arquitetura, você tem que entender um pouco de infraestrutura, você tem que entender um pouco de DevOps ali para você conseguir se virar aqui nesse ambiente de microserviços. Então, assim, uma empresa menor que está começando, que ainda não tem pessoal, às vezes qualificado, não tem pessoal em quantidade mesmo para fazer implementar isso aqui em microserviços, cara, eu acho que nem deve usar microserviços, assim.
Se for uma coisa pequena, não deve nem utilizar. E aí, quando você tem essa possibilidade de, vou escolher linguagens diferentes em coisas diferentes, isso daí é verdade, você pode escolher, mas você pode escolher dada a sua necessidade, né? Então, olha, eu não vou abrir aqui, eu acho que teve uma história do Google que era aberto, assim, quem entrava, escolhia a linguagem que quer fazer e faz o código aí, beleza, vamos todo mundo seguir aqui, liberdade para todo mundo, cada um tem suas escolhas. E aí eles limitaram, não, a gente vai utilizar só, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas é Go, Python, Java, JavaScript e Java. Eu acho que são essas as linguagens utilizadas. Então você entra lá, escolhe uma dessas linguagens e desenvolve naquilo. Eu acho que vale para empresas também, mesmo grandes, pequenas. Aqui a gente está utilizando, sei lá, Python e Go. Escolhe aí entre Python e Go, ou entre Python, Go e Node.js. Mas não fica variando muito, né? Porque isso daí vai impactar em algum momento. O cara entra lá e desenvolve um código que é super importante para a empresa, que entrega valor para caramba, mas ele desenvolve em Erlang. E aí? Aí você vai... Onde que tu vai arrumar programador Erlang aqui no Brasil, assim, a torta direita, que você vira a esquina e tem um programador Erlang? Não tem, né? Então, isso aí vale a pena muito analisar, isso vale a empresa olhar para isso com carinho, não deixar também isso ser uma coisa solta de chego lá, escolho o que eu faço, então, acho que vale a análise, tá? Acho que era isso a pergunta, Bruno? Isso, obrigado. Beleza. Bom, e aí, voltando aqui, como que, se é tão bonito, se é tão bom, por que não sai utilizando microserviços, né? E o primeiro ponto, e eu acho que um dos mais importantes, você precisa... isso daqui aumenta muito a complexidade, né? Então, o código que você tinha em um único lugar, em um único monolito, que estava funcionando bem, que estava executando bem, entregando valor para a empresa, estava sendo manutenível, você resolveu... Agora vou quebrar em microserviços, porque microserviços é bonito e tá todo mundo falando, e se eu não estiver utilizando microserviços, eu não sou hipster aí da moda, não sou o cara fodão aqui. Então, foi lá, quebrou em microserviços e você viu que aumentou a complexidade, o tempo de desenvolvimento que você gastou, precisou voltar para o monolito, porque era muito complexo para lidar. Você tem coisas aqui nessa arquitetura de microserviços, por exemplo, vamos pensar aqui, nessa comunicação, uma das coisas a gente chama de idempotência das mensagens, né? Então, o pedido aqui, ele foi publicado, aí o pedido de produtos vai consumir. Então, esse pedido de produtos aqui, ele tem duas instâncias rodando. E se você não tomar cuidado, as duas instâncias vão consumir essa mesma mensagem. E essa mesma mensagem, ela vai ser publicada, replicada aqui 2 vezes. Aí já entrou um problema. Você tem é como se você tivesse agora 2 pedidos. Você não tem mais um, mas foi só um pedido. Então, a partir dessa duplicação de mensagens aqui, para o sistema é como se fosse 2 pedidos diferentes. Então, você tem que lidar com coisas que você não teria que lidar lá no monolito. Então, será que vale a pena migrar só porque é bonito, só porque é legal, é da moda? Né? Tem que analisar bastante isso aí. Difícil de debugar. Você não consegue, como eu disse ali mais cedo, abrir um debugger aqui, colocar um breakpoint e ver para onde que está indo essas chamadas, porque está distribuído, tem code bases diferentes aqui. Então, é difícil de debugar, é difícil de você rastrear isso daqui. Então, para microserviços, tem um livro aqui bem interessante, depois vocês podem olhar, que chama esse livro aqui, não sei se estão vendo minha webcam aqui, mas é o Microserviços Pronto para Produção, que é da Susan Fowler. E ela fala que quais são as características de microserviços, quais são as características que os microserviços precisam ter. E uma delas é rastreabilidade, você precisa, observabilidade, na verdade, que entra ali dentro, né? Você precisa ter observabilidade disso daqui, saber exatamente aonde que essa mensagem está chegando. Não sei se vocês já usaram o Pix, a API do Pix, mas lá na API do Pix tem um negócio que chama lá Trace ID, né?
que é ele vai mostrando para você ali quais foram os traces, quais foram os microserviços que passaram ali, né? Então, essa mensagem saiu daqui, ela tem um ID, ela vem aqui, ela pode concatenar com esse ID, é só uma forma. Então, ela vem para cá, concatena com outro ID, concatena com outro ID, assim você vai conseguindo fazer um trace por onde essa mensagem passou, o que aconteceu com essa mensagem. Então, você tem que ter, é difícil de depurar, tem que ter cuidado com isso. Monitoramento robusto, né, mais uma vez. Então, se um microserviço daquele cair, você precisa ser rápido em subir ele novamente, você precisa escalar ele rapidamente, você precisa ter monitoramento não só de métricas de código, né, saber que o meu servidor de pedidos lá, ele está rodando com 520 megas de memória, mas você precisa ter monitoramento também de negócios, né? Saber o quanto de pedidos está fechando, o que está acontecendo, quais são os pedidos, de onde eles estão vindo. Então, monitoramento robusto é uma coisa que você precisa ter e é muito difícil, né? Para uma empresa pequena que não tem uma equipe de SRE tão grande ou tão qualificada assim, fica difícil você monitorar isso tudo. Os contratos entre os microserviços, né? Então, isso aqui também é muito importante e acontece bastante problemas com isso. Um microserviço, ele vai publicar um payload ali, uma mensagem, em um formato específico, né? Então, vamos dizer que ele publicou um JSON. Nesse JSON tem 3 campos de idade, de valor da compra, o ID do pedido e a data da compra, né? E o outro microserviço atualizou, tem uma nova versão, só que ele está esperando também que você envie o local do usuário, né? Aonde que o usuário fez a compra. E aí já vai dar problema. Então, o contrato entre esses microserviços também é um problema. Alguém levantou a mão? Eu. Walter. Olha só o exemplo que você deu, como também se caracteriza como uma certa dependência. Ela é meio implícita, mas quando, por exemplo, existe um contrato entre duas coisas, né? Quer dizer, eu tenho que publicar de um jeito e o cara que está esperando receber, ele tem que esperar receber daquele jeito. Então, também é um tipo de dependência, né? Menor, lógico, não é tão... De novo, dá para compilar os dois separados, do mesmo jeito, mas Sim. A dependência, ela pode existir ou não, dependendo da visão, né? Dependendo de onde você olha. Se você olhar esse nível de... as mensagens, elas precisam estar no mesmo formato entre um serviço, entre um microserviço e outro, aí a gente pode considerar que tem uma dependência, né? Se a gente considerar que tem uma lógica que vai seguir, beleza, então tem uma dependência que vai existir aqui até que o pedido seja completado. Se a gente olha para a parte de um microserviço não conhece o outro, aí beleza, então já não existe dependência, né? Eles são independentes. Mas eu diria, quer dizer, vendo isso, eu diria que não são totalmente independentes, né? Algum tipo de dependência sempre vai ter, né? Ele não é... Algum tipo de dependência você vai ter, não tem como, né? Exatamente. Não tem como ser totalmente independente de falar assim, eu não preciso me preocupar mais com o que está acontecendo. A não ser alguns microserviços muito específicos, né? Sei lá, microserviço de log, sei lá, algo muito específico. Mas, em geral, você tem dependência da mensagem ali, né? Da forma como a mensagem... Não da forma como ela é publicada, mas do formato dela, né? O payload que está chegando. Se a gente olhar por esse lado, tem uma dependência, sim. O Pedro falou que tem uma pergunta aqui. Quem? Pedro, manda aí. Ele escreveu aqui. Tá. Como escolher a forma de comunicação entre os serviços? Existe uma maneira mais formalizada de realizar esse processo? Por exemplo, tem que fazer comunicação entre serviços que estão no mesmo servidor. Pipes, Linux, por exemplo. Outros que são feitos por rede, REST e tal. E depois comunicação serial.
Só repete o início da pergunta, Walter. Como escolher a forma de comunicação? Existe uma maneira mais formalizada de realizar esse processo? Não tem uma regra. A regra ela é muito o que você precisa, né? Se a comunicação ela precisa esperar a resposta de outros microserviços, você pode usar REST, você pode usar GraphQL. Se ela não precisa esperar a resposta de outro microserviço, ela vai ser feita a partir de um broker ali. Pode usar o SMTP, né? Você pode usar a MQP, na verdade. Então, assim, não tem uma regra que você vai falar, vou aplicar e agora, a partir de agora, tem isso. Tem o gRPC que está surgindo aí bastante para otimização, né? Para otimização de performance mesmo, né? Então, o meu contexto aqui, ele precisa de performance. Então, cara, o gRPC é uma solução que está aí, vamos escolher ela. Não precisa de tanta performance, mas precisa ser síncrono, né? Eu preciso receber essa resposta aqui do microserviço que eu requisitei. Então, posso escolher o REST, posso escolher GraphQL. Não preciso... Ela não precisa de tanta performance assim, e eu não preciso saber se ela foi processada ou não. Então, posso escolher uma mensagem dessa aí de MQP, né? Então, não necessariamente tem uma regra. Não sei se respondi bem a sua pergunta. O Lucas, né? Lucas? Não, foi do Pedro. Pedro. E ele complementou falando o seguinte: meio que tem que ter um pessoal na equipe que conheça as diferentes tecnologias e pular um brainstorming. Exatamente. A adoção de microserviço, ela nunca deve ser vinda de alguém, vamos adotar microserviços e pronto, acabou. Tem que ser equipe, porque se você tem uma equipe de 10 pessoas e um entende de microserviços, o risco é grande, galera. O risco é grande de você, vamos implementar aqui, vai dar certo, sabe? Não necessariamente vai dar certo. Tem que vir da equipe, a equipe tem que concordar, tem que entender os riscos, tem que fazer cálculo muitas vezes de custo, o custo de desenvolvimento, o custo de hardware, o custo de outras coisas que eu vou ter aqui, compensa. E a dor que eu estou tendo, né, e muitas vezes esse é o caminho, né, é você fazer o monolito primeiro, o monolito first lá do Martin Fowler, você fazer o monolito primeiro. Depois disso, você começa a quebrar microserviços e quebrar em microserviços. Da seguinte forma, a dor que eu estou tendo de usar o monolito, ela é muito maior do que o custo de desenvolver microserviços. Se ela for, aí vale a pena, né? Muitas vezes, beleza, então vamos lá. Agora, se não fosse, se tá indo bem, tá sendo mantenível, tá gerando valor, não tem porquê ir para microserviço. Né? Minha visão, tá? Pode ter outras visões aí, mas a minha visão se tá indo bem, se você não tem dor de usar monolito, cara, não vai para microserviço. Microserviço é uma coisa que vai aumentar a complexidade, vai trazer custo a mais, e muitas vezes o benefício ele não vai ser o que você está esperando. Beleza. Bom, então... visto isso também, que é teste distribuído, né? Nossa, como que eu vou testar e se eu publicar uma mensagem com payload inválido, a NFE não vai ser gerada, né? Então, fazer isso aqui é complicado. A gente tem uma técnica que assim, reduz isso. Tem algumas técnicas, né? Lógico. Testes de contrato, por exemplo, é uma delas que você consegue reduzir esse custo de teste distribuído. Mas aí você tem que também implementar esse teste de contrato. Já é difícil ter empresas que levam a sério, né, testes, fazer teste de contrato, então, é mais difícil ainda. Bom, então, assim, como slide aqui, de forma geral, isso que eu queria passar, tá?
A arquitetura de microserviço é uma coisa que está bastante na moda, bastante utilizada, principalmente por grandes empresas, né? Netflix, Google, Uber, todas essas empresas grandes aí. Aqui no Brasil, a gente também tem várias empresas grandes utilizando massivamente microserviços, né? Nubank, todos esses bancos grandes também. Tem vantagens, algumas vantagens, e tem desvantagens. E muitas vezes as vantagens de utilizar microserviços, elas são menores do que você utilizar monolito, continuar com monolito. Tem um case do Istio, que voltou para monolito, né? Eles fizeram arquitetura em microserviço, implementaram, e de repente viram, não está rolando, não deu certo, vamos voltar para monolito. Tem muitos casos assim também, tá? De voltar, de fazer esse caminho inverso, né? De ver que o monolito estava dando mais resultados. E a mensagem avalie muito bem antes de sair utilizando microserviços, vamos utilizar porque é bonito, porque é legal. Vale a pena muito trazer para a equipe, trazer ali para as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento, e todo mundo opinar, de fato, por que a gente está utilizando. Tudo tem que ter esse porquê, né? Não é vou utilizar porque é bonito. Vou utilizar porque vai me trazer ganhos. Essa é o... vai reduzir as minhas dores ali com relação ao monolito. Bom, galera, é isso aí. Agora, quem tiver dúvidas aí, vamos trocar umas ideias aí. É isso. Beleza, Ana. Obrigado por enquanto aí. Bruno levantou a mão. O que o pessoal tem usado mais com microserviço, assim, é Kubernetes mesmo ou outra tecnologia? O que tem rolado? Assim? Cara, e aí aquele microserviço dá uma faculdade, né? Tava falando pro Walter aqui no início. Dentro de microserviços você tem N assuntos, né? Kubernetes ali é para gerenciar containers, né? Para orquestração de containers. Então, Kubernetes é, de fato, o padrão de mercado. Acho que aí, sei lá, todo mundo que está utilizando microserviços deve estar, quase todo mundo, né? Deve estar utilizando o Kubernetes. Aí, por exemplo, Kubernetes é diferente de containers, né? Então, você pode utilizar o Docker, por exemplo, uma parte de containers, que é diferente da orquestração de containers. Então, é outra parte separada. Parte de monitoramento. Cara, você tem N coisas, né? Desde Grafana, Kibana, Elasticsearch, você tem toda a tecnologia da Elasticsearch. Então, é uma área bem específica que tem bastante coisa para utilizar, tem bastante tecnologia. Então, vamos para a parte de brokers. Tem N brokers também. A maioria vai fazer quase a mesma coisa. SQS, PubSub, RabbitMQ, Apache Kafka, né? Vai fazer aí 70%, 80% a mesma coisa que o outro faz, com algumas diferenças. E aí tem a parte de comunicação, né? Orquestração ou coreografia entre microserviços. Cara, então assim, tem N coisas que dá para falar. O que está sendo utilizado, né? Hoje é quase tudo nuvem, né? A gente utiliza bastante coisa de nuvem, as mais famosas, a Azure, o GCP do Google e a Amazon, né? Então, tudo nuvem. Boa parte das coisas que você precisa para utilizar já estão lá. Cara, tem muita coisa para falar. Acho que não dá para falar assim, vamos listar o que está sendo mais utilizado, sabe? Beleza, obrigado. Tá certo. Pessoal, mais alguma coisa? As perguntas, né? A gente já foi fazendo durante a apresentação. Se alguém tiver mais algum ponto, quiser realmente tirar uma dúvida ou fazer algum comentário também.
O Zanan também, se quiser falar alguma coisa. Zanan, os alunos aí da minha disciplina, né? A relação, né, de microserviços com padrões de projeto, né? Só para eles, né, eles viram bastante ali padrões de projeto e tal, e muitas vezes eu lembro que até o Pedro fez uma pergunta para mim que ele não sabia muito bem aonde uma coisa se encaixava na outra e tal. Bom, relação de microserviços e padrões de projetos. Você tem padrões em microserviços, tá? Padrão de projeto, ele é uma solução que já foi aplicada, testada e validada, muitas vezes. Você deixa aquilo como um padrão, aquilo está resolvendo um problema específico, né? Até quando você vai especificar um padrão, criar um novo padrão, você tem coisas que você precisa dizer, assim, olha, esse padrão resolve esse problema, ele também pode ser chamado por esse nome, ele está relacionado com esse outro padrão, ele é implementado dessa forma, você tem um exemplo de implementação daquele padrão. Então, o padrão é basicamente uma solução que você já aplicou, deu certo, e está replicando ali para a galera, para quem quiser utilizar depois, posteriormente, utilize também. E aí, padrões de projetos que a gente vê ali do GOF, né, eles estão mais relacionados à parte de código, de design do que você está desenvolvendo. Então, dentro de um microserviço, você pode aplicar diversos daqueles padrões, né? Então, você pode aplicar um observer ali dentro, você pode aplicar um factor, você pode aplicar qualquer daqueles padrões ali dentro do desenvolvimento do código daquele microserviço em si. Quando a gente fala de arquitetura de microserviços, a gente está falando de sistemas distribuídos. No fundo, são sistemas distribuídos. Então, você tem um sistema desenvolvido de uma forma outro sistema de outra forma, que esses sistemas se comunicam para que eles executem o que aquele sistema como um todo foi planejado. Então, muitas vezes você tem padrões para você desenvolver esses microserviços, né? Então, um padrão que a gente pode falar é o Saga. Só fechar a janela aqui, galera. Um padrão de desenvolvimento é o Saga. Porque uma coisa complexa no microserviços é você fazer transação, né? Então, você tem que fazer transação distribuída. Quando você está no monolito, você abre uma conexão com um banco, e aí vamos dizer que você está criando um novo usuário, né? E aí você tem uma tabela de usuários, e você tem uma tabela de endereços, tá? E você precisa fazer uma transação que é uma transação atômica, né? Que você vai salvar o usuário e você vai salvar o endereço. Se você salvou o usuário, mas deu erro ao salvar o endereço, você tem que fazer um rollback, você tem que voltar. Você tem que voltar e nenhum dos dois vai ser salvo. Isso, quando você está no monolito, é tranquilo. Isso é ok, de boa. Agora, quando você está num ambiente distribuído, se você salva alguma coisa em um banco de dados de um microserviço, e o outro deu errado e você tem que fazer o rollback disso distribuído, isso é um problema, né? Então, a gente tem alguns padrões de projetos, padrões de arquitetura, design ali, né? Muitas vezes se confundem, para você resolver esses tipos de problemas. Então, você tem um problema e você tem um padrão que resolve isso. Então, você tem o two-phase commits lá, por exemplo. Você vai fazer commits em 2 fases, isso distribuído. Então, você tem N padrões aqui para microserviços também, da mesma forma como a gente tem padrões de projetos ali para nível de código mesmo. Perfeito. Muito bom, Zanan. A Gisela levantou a mão. Oi, Zanan, parabéns. E aí, Gisela? Quanto tempo? Gostei muito da aula, tá? Deu para entender, ter um panorama geral. Olha, eu fiquei pensando um pouco da complexidade que tem os microserviços, o difícil que é fazer os testes, ou ter um segmento, né? Tá, a minha dúvida é como que é medida a performance?
como que é feito, tipo assim, como extrair métricas de tudo isso, né? Porque a gente conhece as métricas tradicionais, ou medir performance de sistemas tradicionais, né? Mas nos microserviços, como que isso é feito? Como que você pode medir que realmente está tendo um performance bom, a comparação de um sistema monolítico? Você vai muitas vezes medir métricas de sistemas distribuídos mesmo, né? Então, uma métrica é você saber que um microserviço ele deve responder a uma requisição em 5 segundos, no máximo, tá? Então, aquilo que eu falei de observabilidade, né? Você vai muitas vezes medir as métricas com base na observabilidade. Você vai ficar observando se aquele microserviço específico, ele começou a responder em 7 milissegundos, em 7 segundos, na verdade, milissegundos, né? 7 milissegundos, 8 milissegundos, 10 milissegundos. Então, as métricas, elas vão vir muito do monitoramento que você tem. Por exemplo, um microserviço, ele começou a dar resposta, a dar muitas respostas com status 400 ou alguma coisa, 404, 402, 403, 401. Então, você vai ficar observando aquele microserviço em produção e verificar, cara, esse microserviço, ele está dando muito 400. Por que ele está dando muito 400? Eu tenho que ir lá e ver. Né? Então, muitas vezes, as métricas que você vai coletar é com base na observabilidade que você tem desses microserviços. Entendi. Obrigada, Samara. Valeu. Porque aquelas métricas que a gente mede lá, complexidade de código, complexidade de qualquer coisa, linha de código, a gente vai medir no sistema. O microserviço em si, o sistema que você desenvolveu, um microserviço é um sistema normal, que ele só faz aquilo que ele se propõe a fazer, é um sistema normal, um sistema que se comunica com o outro, que envia requisições HTTP, que faz tudo mais, que tem código, que tem complexidade, que tem método, que faz chamadas de métodos internas ali dentro para ele funcionar. No fim, é isso, né? Então, quando você começa nesse ambiente distribuído, você começa a ter métricas mais de performance em rede, o que está respondendo, por que não está respondendo, quais são os payloads que estão passando entre esses microserviços. Então, você tem outras métricas que a gente utiliza bastante e são muito importantes. Obrigada. Valeu. Beleza. Vamos assim, só vou ler essa última mensagem do Pedro aqui, e aí a gente finaliza. Tá? Então, o Pedro colocou, jogaria em um componente específico, por exemplo, no AVM, e testar o load, seria uma métrica válida? Por exemplo, para saber que o custo de rodar na nuvem é tal, ou a métrica que vale mais é as de engenharia de software. Pedro, e aí, cara, nesse caso, isso aí não é uma métrica específica de microserviços, né? É uma métrica geral de qualquer sistema, na minha visão, tá? Você medir qual que é o custo de você subir algo na nuvem para qualquer sistema, né? Você vai subir ele, vai subir no AVM local, vai usar o JMeter lá para fazer testes de carga. Então, isso é para qualquer sistema, né? Não só para microserviços. Muitas vezes você quer saber se um microserviço específico está respondendo da forma como você quer. Então, você pode fazer isso. Então, assim, não me parece ser uma métrica específica de microserviços, tá? E ambas são importantes. Essas métricas que você chamou aqui de tradicionais de engenharia de software, né, são essas que a gente falou ali de complexidade de código, quantidade de linhas, complexidade exclamática, tudo mais, elas continuam válidas, continuam importantes, continuam sendo muito, muito usadas, né? E elas, nesse ambiente de microserviços, elas são complementadas com essas outras métricas que a gente traz muito de observabilidade. E a observabilidade também, ela não é específica do microserviço, ela é de qualquer sistema. Você tem que ter observabilidade de um sistema que está rodando em produção. Você tem que saber se aquele sistema está funcionando do jeito que você espera. Se deu problema, ele tem que te enviar alerts para
para você corrigir da forma mais rápida possível. Você tem que observar os logs. Logs é uma coisa que a galera negligencia muito e é muito importante. Você tem que ter log na aplicação para falar o que ela está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo, por onde passou. Então, log é muito importante. Então, assim, essas métricas elas vão se complementando. Nesse ambiente distribuído, elas acabam sendo talvez mais importantes, né? Essas métricas de saber se o sistema está respondendo de forma ou não, se ele está saudável. Mas acho que é isso mesmo, assim. Isso aí é uma métrica válida não só para microserviços. Beleza, pessoal. Bom, Zana, muito obrigado. Obrigado, Walter. Foi uma aula, né, uma aula barra palestra muito enriquecedora, tenho certeza disso, né, o pessoal participou bastante, né, não ficou só realmente na teoria, né, a gente foi, né, você chegou a dar exemplos mais concretos, tá, acho que enriqueceu bastante a informação do pessoal aí. Então, agradeço, tá? Pessoal, vamos agradecer então, Zanan. Obrigado aí, cara. Valeu. Eu que agradeço aí, pessoal, hoje aí, 10 de novembro, 9h da noite, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo um monte de coisa, tá aí assistindo essas aulas aí de microserviços. É bacana, eu gostei bastante também que a galera foi me mandando pergunta, participando, isso daí é sempre bom, né? Sinal que você despertou ali uma curiosidade, um interesse em alguém, então isso aí é muito gratificante. Obrigadão aí, cara. Obrigadão aí para todo mundo. E, cara, o Walter tem meu contato. Se vocês quiserem pesquisar no Google, vai ter só eu, então não é muito difícil de me achar. Qualquer coisa, estou aí para ajudar. Se alguém também tem projetos, tem coisas aí, manda aí para mim também. Estou sempre para ajudar e aprender também, né? Tá, joia, é isso então. Então vamos parar a gravação aqui e essa então é a finalização aqui da aula de hoje. Valeu, pessoas. Boa noite aí.